que dentro da experiência do contato existe a necessidade da interação, né, com a nave. Então a gente tem uma série de protocolos ali que a gente faz algumas perguntas-chave, que se forem eles que se manifestem. Então o que acontece? A observação das naves, ela tem que quebrar, digamos, algumas leis da física, para que a gente, né, ateste essa veracidade. Ela tem que mudar de brilho, de trajetória e de velocidade. Mudando de brilho, trajetória e velocidade, você descarta todos os fenômenos conhecidos no céu, desde avião até satélite, até a Estação Espacial Internacional, estrela cadente, enfim. Boa noite, Roberto, como vai? Poxa, muito boa noite. Que legal falar com você, tá aqui no canal, a Vera, né, que te indicou, a Vera também do Projeto Rama, né? Qual que é a ligação com vocês? A Vera é uma grande companheira de caminhada e dentro desses grupos, né, da facilitação dos grupos de contato, que é justamente o papel do Rama, a gente está junto nessa caminhada. Legal, ó, tem uma convidada aqui, que é a Valéria C. dos S. Bastos. Ela está dizendo, boa noite, eu já fui da Missão Rama Rio de Janeiro. Olha que legal, que interessante. Olha só, né? Já existe um grande número de pessoas, né, que já fizeram parte dessa caminhada. Olha, um convidado felino aqui tentando participar da live. Ó, é de Sírios. É siriano. Você tem um gato? Eu tenho dois também. Eu tenho 2 gatos aqui em casa. Quatro gatos. Você afinal, eles estão disputando. Eles estão disputando quem que vai ficar aqui no colo. Ah, entendi. Olha só. lá, mais uma. Eu tenho uma dessa cor aí. Os muriscos, né? Os muriscos são fantásticos. Eu tenho um gato que apareceu filhotinho. Ele apareceu filhotinho aqui em casa e minha esposa falava, não dá comida, senão ele vai ficar aqui. Não dá comida, senão ele vai ficar vindo aqui. Eu fiquei dando comida. Ficou em casa. Agora ele fica aqui em casa, é da casa, né? Virou da casa. E por ele ter trazido alguns problemas, né? No caso de brigar com a outra gata, então o nome dele, a gente deu o nome de Trouble. Trouble, que em inglês é problema. Sim. Então a gente já fala, Trouble, não sei o que, ele já olha assim assustado, ele já sabe que é com ele já. E a outra gata, que tem 16 anos já, ela chama Menina. É igual Menina. essa aí que você estava no seu colo. Esse aqui é o famoso murisco. A Adriana Jungers falou que tem 3 gatos e um cachorro. Nossa senhora, hein? Tá quase me acompanhando. Romeu, vamos começar o nosso bate-papo aqui, a história que você tem que falar, que eu estou mais interessado em saber qual que é a ligação que os intraterrenos têm com o Projeto Rama, o que vocês fazem para ter essa ligação com eles, como que funciona a campo de vocês, o que vocês fazem, como que vocês recebem a informação de que tem que estar em tal lugar, tal dia, quem são as pessoas que são selecionadas para irem lá, o que vocês fazem, o que acontece. Então, eu acho que são algumas perguntas que, como eu fiquei estudando vocês, né, vendo os vídeos, tal, que você e a Verinha me mandou, eu falei assim, puxa, essas coisas aqui é interessante a gente perguntar na live para poder falar o que está acontecendo, como que é, né? Como que é, porque falar, eu acho que o pessoal fala, mas dificilmente algumas pessoas explicam. E aí eu queria algumas explicações nesse sentido. Perfeitamente. Pode falar. Bom, antes de mais nada, o Projeto Rama, né, ou a Missão Rama que já nasceu desde 73 lá no Peru, com os irmãos Wells, o Sisto e o Charlie, foi nada mais do que uma escola de contato, né?
uma escola de contato inicialmente com os seres extraterrestres, uma experiência de contato que foi já difundida em mais de 55 países. Então, dentro dessa realidade do contato, né, dentro dessa escola de contato que já vem há muitos anos contribuindo com informações chaves para a história da humanidade, relação de o que esses seres, né, que são os chamados extraterrestres, que fazem parte de uma grande aliança cósmica chamada Confederação dos Mundos, que tutoram todos os projetos de desenvolvimento da vida inteligente a nível de galáxia, enfim. Então, a nível de contato, as pessoas sempre têm a primeira, digamos assim, a primeira impressão que se trata somente da questão extraterrestre. E dentro dos grupos de contato, dentro desse desenvolvimento, né, nas linhas das escolas de contato, hoje em dia já tem famosos pesquisadores como Ricardo Gonzalez, existe muita gente legal a nível de América do Sul que traz muita informação relevante, né? Então, dentro da missão Rama, né, da Missão Rama, a nível de América Latina, como se chama, existe tanto contato com seres extraterrestres quanto com os intraterrenos, né? Os intraterrenos é uma história mais complexa, a gente precisa elaborar melhor uma linha de raciocínio, porque tem a ver desde a antiga Atlântida, desde aquela da fase que anterior ao grande dilúvio da Atlântida. São seres que foram justamente aquilo que a gente chama de seres híbridos, né? Que foram a partir de uma miscigenação de seres das Pleiades com os lemurianos, né? Numa história bem antiga, bem remota da história do planeta. Então, dentro da história do contato, né, aquilo que foi recebido de informação a nível desses seres, né, inicialmente com os extraterrestres, foi incluído justamente a história daquilo que a gente chama da grande fraternidade branca, dos retiros interiores, que são os intraterrenos. Então, lá atrás, na antiga Atlântida, existiu uma grande divisão a nível da população em relação à evolução de consciência. Existia, né, existem inúmeros autores que falam sobre o tema, Helena Blavatsky, por exemplo, mas dentro dessa história dos intraterrenos, né, é necessário a gente voltar lá atrás e entender uma parte, pelo menos, da história da Atlântida. E quando esses seres, né, para se refugiar daquilo que já era algo previsto, que era um grande cataclismo, que foi ocasionado por uma crescente negatividade a nível de planeta Terra, encontraram alguns pontos dentro do planeta que eram possível criar enormes cidades, né? Eram seres da antiga Atlântida que tinham uma tecnologia extremamente mais avançada do que a gente possui hoje. Então eles tiveram a capacidade de se instalar como se fossem pensando a Terra como uma espécie de um queijo suíço. Existiam grandes camadas, né, buracos muito grandes que comportavam uma cidades, onde a população, né, pelo menos uma parcela do povo atlântico pudesse se refugiar através daquilo que a gente chama dos retiros interiores. Então, a partir desse processo, os intraterrenos eles são o elo comum dentro da criação, né, da era pós-diluviana, digamos assim, da criação das civilizações como o Egito, como Suméria, como os maias, enfim, incas. Então, todo esse elo comum vem a partir desses intraterrenos, que são os remanescentes atlantes, vinculados também ao trabalho, digamos assim, com a luz, né? E tudo aquilo que foi de negativo da Atlântida foi aquilo que foi varrido a partir do grande dilúvio. Então, dentro dessa história, a gente acabou se deparando com aqueles representantes da grande fraternidade branca, que são os intraterrenos. E existem inúmeros relatos de pessoas que já tiveram contatos com esses seres, né, a nível físico, né? Dentro do ramo a gente tem
principalmente através de projeção astral, mas dentro dos grupos de expedição a gente busca sempre o acesso às entradas dos retiros interiores, porque existem vários pontos, principalmente aqui no Brasil, como Serra do Roncador, Paraúna, Serra da Esperança, aqui próximo de Guarapuava, Urubici, e existem inúmeros acessos ao interior desses retiros. Então, tem muita gente séria pesquisando sobre o tema. Uma curiosidade, o Edward Snowden, né, que era aquele agente da NSA que fugiu dos Estados Unidos com toda aquela informação, divulgou toda aquela informação através do Wikileaks, ele falou, dentro das informações que ele repassou, sobre a existência de seres que possuíam uma tecnologia mais avançada que a nossa e moravam no interior do planeta. Então, existem vários relatos, existem várias pessoas que já falaram sobre os intraterrenos ao longo da nossa história. Bom, não sei se estou estendendo demais. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu cheguei a ver muito rapidamente esses documentos do Edward Snowden, os que ficaram disponíveis, né, na verdade. Claro. Porque logo sumiu da internet logo de sumiu. novo. Sim. Ele, acho que ele deixou um pouquinho assim, quem conseguiu ver, viu e sumiu. Isso. E eu fiz uma pesquisa para procurar sobre intraterrenos, reptilianos, e constou nesses documentos aí que existem sim, que ele falava lá nesses documentos que existia sim esses seres. Sim. Então, e esses seres, na verdade, eles sem maiores mistificações a respeito deles, né? Eles fazem parte da criação de todas as religiões do planeta. Porque dentro do elo comum em relação às diferentes religiões da Terra, existiu justamente aqueles seres que vieram como avatares, né? Para demonstrar um grande conhecimento a nível de espiritualidade. Então, esses projetos, eles partiram justamente daquilo que a gente chama de grande fraternidade branca. Como esse conhecimento veio através de diferentes culturas, de diferentes línguas, de regiões específicas, então eles acabaram tendo uma característica cultural muito, muito peculiar de determinadas religiões. E só que dentro desse estudo que a gente faz e dentro dessa prática de contato com relação aos grupos Rama, a gente se deparou também com contato não só com os extraterrestres, e sim com aqueles representantes, né? Os intraterrenos representantes da grande fraternidade branca. Então, por exemplo, às vezes o pessoal do espiritismo fala sobre Ramatiz, né? O mestre Ramatiz, e as pessoas dentro dos grupos Rama também têm contato com ele e perguntam, mas como que pode, né? Não é só relacionado ao espiritismo? Não. Então, existe toda uma grande aliança que tutora a evolução de consciência e espiritualidade dentro do planeta Terra. E essa grande aliança é formada pelos intraterrenos e os extraterrestres da Confederação dos Mundos. Porque eles não estão aqui só para atender o projeto Rama ou só para atender o projeto Espiritismo. Como eles têm um entendimento maior de espiritualidade, eles querem agregar a todos, né? Exatamente. Não é uma difusão de uma organização especial que atende essa demanda. Até uma curiosidade, em 2017, a gente foi convocado para ir até a Serra do Roncador, né, através das práticas do contato em si. E em determinado momento foi recebida uma informação por nós que teriam pessoas que estariam também no local onde a gente ia, que é o portal lá na Serra do Roncador, do nosso amigo Maurinho, logo à entrada da serra. E quando a gente chegou lá, existiam pessoas ligadas ao xamanismo, que tinham também recebido a missão de vir lá da Argentina até o Brasil, no meio do Mato Grosso, para realizar um trabalho de irradiação e de meditação junto com a gente que veio do Paraná. Então, ou seja, a gente imagina que o contato só acontece com pessoas de grupos específicos e tal. E não, toda aquela pessoa que está aberta a se trabalhar espiritualmente, se autoconhecer, entender mais sobre si mesmo, tem a possibilidade. Isso não é uma coisa para escolhidos, né?
e sim para pessoas que têm essa característica de se trabalhar e tentar entender essa realidade de tudo aquilo que a gente tem para conhecer perante o nosso planeta. Então, isso que eu te falei sobre o espiritismo, sobre o xamanismo, não é necessário somente participar dos grupos específicos para que exista esse contato. Até porque os grupos, né, dentro aquilo que a gente chama de rama, é o quê? São pessoas que formam grupos e ganham uma apostila, né, digamos assim, 24 módulos, que elas vão fazer uma unificação conceitual sobre o tema, entender sobre leis universais, sobre a questão de vidas passadas, sobre nivelar o conhecimento, afinal, vão trabalhar juntos. Mas dentro dessa realidade não existe... fazemos parte de um grupo universalista e não tem líderes propriamente ditos. Cada um faz sua missão, cada um toca seus próprios projetos. Então, é uma grande união em prol da evolução da humanidade, para o famoso salto quântico, né? Para acessar a massa crítica necessária. Nossa, então, isso que eu ia te perguntar. Existem aqueles que estão há mais tempo no projeto Rama, que acabam, de alguma forma, auxiliando a essas pessoas que querem entrar, conhecer, saber mais sobre o projeto. E aí vocês disponibilizam material para download, que pelo que eu vi nas lives anteriores, sua, da Vera e do Emanuel Sanches, né? Antigamente, quando começou o Projeto Rama, não tinha a tecnologia que nós temos hoje para você entrar na internet, pegar essas apostilas, baixar, poder imprimir, ler, ou então deixar no computador para acessar depois. Era tudo uma informação muito deixada no ar. Então, a pessoa tinha que ter mesmo uma força de vontade muito grande para poder entender, para querer entender, né, o que tinha, porque até os desenhos da época eram desenhos diferentes do que nós temos hoje disponível na internet. Você digita lá, projeção astral, aparece 200 mil imagens sobre projeção astral, e na apostila anterior era cara que desenhou na mão, assim, na maior boa vontade, né, daquele jeito, e que hoje não, hoje vocês têm um material mais atualizado. Como que funciona? Como que é esse material? Para você ter uma ideia, lá atrás era enviado por correio, né, uma apostila desse tamanho. Tinha que entrar em contato através da ligação telefônica, era muito mais complicado, né? Hoje em dia, a própria tecnologia já nos permite a construção de conteúdo por vídeo, por áudio, por N formas que possibilita que essa informação chegue cada vez mais longe, chegue para cada vez mais pessoas. Pois é. Né? Por exemplo, essa live, se cada um compartilhar o link dessa live para outras pessoas, essas outras pessoas vão ver esse mesmo recado e vão compartilhar para outras pessoas. Isso vai ramificando. E o ramificando vem de rama, não é? Então, para você ter uma ideia, hoje em dia a gente consegue só compartilhar o link, né, em grupos que já existem mais pessoas que já compartilham. Então, é justamente o objetivo de Rama, né, aquilo que significa Rama, né, ser sol na Terra, né, que a gente possa iluminar pelo menos a nossa própria realidade, a realidade das pessoas ao redor, dentro de todo esse conhecimento recebido por esses seres que têm um tempo a mais dentro da evolução de consciência. Uma curiosidade sobre esse processo, né? Porque as pessoas podem ficar, às vezes, pensando como que pode o contato em si, né? É um grande paradigma em relação ao ser humano. Então, uma das fases iniciais dentro do próprio projeto, dentro dos grupos de contato, é a questão das confirmações. O que são as confirmações? As confirmações são aquele atestado, né? De que você realmente, através das práticas de meditação, está tendo contato telepático com esses seres. E como que aparecem, né? Eles vêm confirmar aquilo que veio através da canalização das mensagens com um avistamento no céu. Então, existem avistamento de naves, aquilo que a gente chama de chispas, que são aquele movimento de aceleração das naves, que formam como um risco no céu, de diferentes cores. Existem as sondas dessas naves também, que a gente chama de canéplas. Existe uma série de experiências que esses seres nos treinam
para que a gente possa identificar, inclusive no céu, diferenciando daquilo que são satélites, diferenciando aquilo que são estrelas cadentes, diferenciando os mais diversos fenômenos que aconteçam no céu, né? Inclusive a observação da estação espacial, enfim. Então, inclusive eu vi que vocês acabam nos encontros, na confraternização do momento ali, vocês acabam tirando fotos para guardar de recordação, e nessas fotos depois sendo visualizada com melhor tempo ali, né? Melhor ambiente, com vocês aquelas acabam tecnologias visualizando as naves, os vórtices, essas coisas tudo. Pessoal que tá curioso, procura sobre o Projeto Rama, que vocês vão ver bastante live. Eu vou deixar o link depois. Depois você manda para mim, Romeu. Beleza. Eu deixo o link é aqui na descrição do vídeo. Só que como está escrito em espanhol, né? Eu acredito que naquele mesmo no canal que eu passei do YouTube, onde tem várias palestras, inclusive não só das pessoas daqui do Brasil, como a gente trouxe muitas pessoas de fora, né? Os contatados famosos como Sisto Paz, Ricardo Gonzalez, que também trabalham em relação a isso e também são pessoas que têm contato tanto com os extraterrestres quanto com os intraterrenos. Eu vi até uma foto em uma live de vocês, onde lá no Peru, um grupo tirou a foto de um extraterrestre, né? Sim. De macacão Isso. prateado, eu acho que, se não me engano, prateado, loirão. Um ser muito alto, lá na região de Marcauasi, no Peru. Eu vi essa foto lá também. É que eu não posso pôr essa foto aqui por ser de outro canal. O YouTube vai me penalizar. Mas depois vocês dão uma pesquisada que lá no canal do Projeto Rama, do YouTube, tem essas lives aí que vocês encontram essa foto desse ser. E como que você conheceu o projeto, Romeu? Por que aconteceu que você falou assim, você do Projeto Rama? O que aconteceu? Desceu uma luz, uma nave, veio um serzinho e perguntou para você se quer entrar no Projeto Rama? Como que foi? Não, na verdade foi uma busca, junto com um grande companheiro dentro do projeto, o René Castilho, que faz parte dos grupos de expedição. A gente começou a estudar sobre tudo, em geral, espiritualidade, extraterrestres, tudo isso que envolve, né, o entendimento sobre a questão do contato. E um amigo nosso em comum falou para a gente que existia um ufólogo famoso aqui em Guarapuava, que era o Emanuel Sanches, que hoje em dia é um grande amigo, um grande companheiro de jornada, e ele indicou, através de um e-mail ali, para a gente marcou uma conversa ali no sítio onde o Emanuel vive, e a partir desse processo que a gente queria tirar muitas dúvidas, aquilo que a gente via, N informações, documentários e tal, o Emanuel falou para a gente, olha, se vocês estão aqui buscando fotos de naves, essa questão toda, eu trabalho um pouco diferente, né? Eu trabalho através dos grupos de contato. Grupos de contato, isso é possível? Sim, é possível. Se vocês quiserem, vocês podem montar um, né? E começar a trabalhar. Nos mandou a apostila, enfim, nos dava ali algumas orientações na fase inicial do projeto. Até que em 4 meses de grupo, a gente foi numa saída de campo, na Serra do Cipó, em Minas. E ali foi a nossa primeira experiência de avistamento. Dentro daquilo que a gente chama de prática de autocontrole, cada um vai numa região específica. Mas você viu a nave? Vi uma nave acima da minha cabeça. Aquela primeira sensação foi, nossa, que interessante aquela estrela, né? Ela está se movendo, e ela ia de um lado para o assim outro, mesmo. até que naquele dado momento você... Pode perguntar. Você tinha câmera na hora? Nada, absolutamente nada. É sempre assim. A gente nunca está preparado para filmar, para registrar. Porque o que acontece, pessoal? Para quem não sabe, eu tenho um Instagram, que é o Instagram da Ufologia Express, que é igual o mesmo nome aqui do canal. Lá tem 70 mil seguidores. E às vezes quando eu posto lá uma foto de uma nave que alguém postou, que alguém mandou, às vezes a nave está lá longe, ela é pequenininha, está borrada e não dá para ver direito. Aí o pessoal no chat fica falando,
é fake, essa é mentira, não sei o quê. Gente, o que acontece? Imagina você tá vendo uma nave à noite com um celular. Você só tem o celular agora na mão, que agora não tem desculpa, né? Na Sim. tecnologia que a gente está agora, você tem o celular na mão. Aí você tem que filmar o celular à noite, a não sei quantos quilômetros de distância, uma luzinha que está piscando assim desse tamanho, e às vezes ela fica grande, fica pequena, faz vai e vem, e com o celular. Celular é feito para você tirar foto de perto, de selfie, com luz de dia. Aí o pessoal acha ruim que a gente não consegue registrar uma nave à noite. Aí eu É a fico mesma bravo com o coisa, é a pessoal do mesma coisa que Instagram. tirar a foto da Lua, né? Não dá. É a mesma Até coisa que dá, tentar sabia? registrar a Lua à Até dá. noite. Se você Até dá, regular, mas precisa. Uhum. até você fazer essa regulagem na sua câmera, a nave já foi embora. Então é difícil. Isso é uma coisa interessante, porque dentro da experiência do contato existe a necessidade da interação, né, com a nave. Então a gente tem uma série de protocolos ali que a gente faz algumas perguntas-chave, que se forem eles que se manifestem. Então o que acontece? A observação das naves, ela tem que quebrar, digamos, algumas leis da física, para que a gente, né, ateste essa veracidade. Ela tem que mudar de brilho, de trajetória e de velocidade. Mudando de brilho, trajetória e velocidade, você descarta todos os fenômenos conhecidos no céu, desde avião até satélite, até a Estação Espacial Internacional, estrela cadente, enfim. Então, a gente vai treinando, né, essa possibilidade de confirmar que justamente aquilo que a gente está vivendo é algo que seja uma experiência com esses seres. Até Mas em relação aos lugares que a gente vai a fazer expedição, é necessário esse tipo de protocolo de confirmação. Porque se a gente só trabalha com a mente subjetiva pode criar também determinadas situações e a gente pode até perder o fio da meada dentro daquilo que a gente está trabalhando, porque afinal, esse processo do contato em si, tanto com os extraterrestres quanto com os intraterrenos, é algo que é para ajudar a evolução de consciência dentro do próprio planeta. Então, são projetos que esses seres têm, em conjunto com o ser humano, para que seja possível esse grande salto quântico na evolução de consciência das pessoas aqui na Terra. a Lena fez essa pergunta aqui, ó, e foi justamente o que você respondeu. Eu acho que você está em sintonia aí com o pessoal. Alena, existem protocolos para o contato com os intraterrenos, assim como existem para o contato extraterrestre? Porque aí existe uma grande confusão dentro do processo, que às vezes as naves que a gente vê são dos intraterrenos. Todo Pois é, mundo são naves atribui terrestres. somente ao avistamento. Exato, são naves que justamente fizeram parte dessa questão, né, dos remanescentes da antiga Atlântida, que eles tinham a mesma tecnologia, né, dentro desses dispositivos que os próprios extraterrestres. Então, quando as pessoas observam algo no céu, automaticamente o padrão de referência já vai. Olha, eles são os extra, né? E às vezes não, às vezes a gente está observando ali a nave dos intraterrenos. Então, isso é algo muito comum. Se você perguntar para as pessoas que são habitantes das regiões, principalmente das serras, né, onde existem várias entradas, né, para os retiros dos intraterrenos, elas vão relatar sempre a mesma coisa, que existe um avistamento constante, que as naves chegam de determinado ponto e entram dentro da montanha por determinado ponto. A gente está falando aqui de seres, né, que têm uma tecnologia da criação, inclusive, de portais, né? Então, eles não precisa a gente achar que existe a entrada física ali, propriamente dita, das naves, como um espaço para que elas entrem, não. Eles dominam uma tecnologia que eles transitam da terceira para a quarta dimensão com extrema facilidade. Então, esses pontos de acesso dos retiros da Fraternidade Branca, os intraterrenos, estão localizados justamente
nessa dobra ali entre a terceira e a quarta dimensão. Então, é importante que a gente entenda isso, que as naves que a gente vê como aquele disco voador, nada mais é do que eles, né, mudam a chavinha ali e se transportam de uma dimensão a outra com uma facilidade imensa. Então é importante que a gente também que o Emmanuel entenda. Fala, que ele diz, na verdade, é que se você está tomando ali um chimarrão, se você está tomando um chimarrão e aparece uma nave, e que essa nave te convida para você, os extraterrestres, né, os intraterrenos, convidam você para entrar na nave, no momento ali você está vendo a nave. A partir do momento que você entra nela, ela muda a sintonia para uma outra dimensão. Então, quem está ali no campo não está vendo mais a nave. Não é que ela sumiu, Isso, porque ela ela foi já... para um outro plano. Isso. E Romeu, para não Exatamente. cortar, para a gente voltar no assunto lá, você fez você foi a campo, né? E teve o seu contato. E aí? Sim. E nesse momento ainda eu não tinha comunicação, né, confirmada com aquilo que a gente chama dos guias, né, dos guias extraterrestres, ainda não tinha essa confirmação, então eu tive meu primeiro avistamento nesse dia. Que nesse local... Essa confirmação você vai detalhar para a gente? Claro, com certeza. Depois você detalha. Tá bom, pode continuar então. Nesse... que o pessoal tá perguntando aqui no chat, então Claro. eu estou tentando falar aos pouquinhos. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, que tá muita gente perguntando aqui para deixar mais à vontade. Sobre Perfeito. a Agartha. Você vai comentar alguma coisa sobre a Agartha? Claro, porque a Agartha é justamente isso que a gente chama dos retiros interiores, né? Então tem tudo a ver com esse processo. Continua o que você estava falando e liga a Agartha. Aí você Perfeito. liga a Agartha no assunto. Não, perfeito. Pronto, pessoal, estão felizes agora, ele vai falar. Então, dentro desse primeiro avistamento, quando eu observei, falei, nossa, mas aquela estrela está se mexendo. Aquilo não é uma estrela, é uma nave. E aquela estrela, apagou. De repente, acendeu de novo, né? Já com o entendimento que era aquela nave. E ela passou um grande tempo se movimentando de um lado para o outro no céu, exatamente acima de onde eu estava. E no momento em que eu também falei, nossa, esse foi o meu primeiro contato. Essas sondas que eles têm, que a gente chama de canépulas, né? Elas piscaram em diferentes cores, exatamente numa região que eu estava, que era de mato completo, fechado, tudo escuro, dentro da Serra do Cipó. Então, essa foi minha primeira experiência de avistamento e de contato. E de lá para cá, foi, olha, inúmeras vezes de avistamento. Inclusive, a gente já, aqui na cidade de Guarapuava, já teve uma saída de contato programado com o grupo do qual eu faço parte, e a gente convidou, né, tanto familiares, amigos, quanto empresários, políticos aqui da cidade, e os guias, na hora que a gente tinha recebido por mensagem, as naves apareceram, 3 naves, triangularam por onde o pessoal estava, enfim. Então, quem já tem a familiaridade com a questão dos grupos de contato, dos grupos Rama, sabe que isso já é uma realidade perfeitamente comum. Então, dentro de determinado processo, dentro desse trabalho, a gente, depois de vencido o paradigma, né, dessa realidade do contato em si, de como ele é real e tal, do avistamento desses seres, a gente passa para o seguinte aspecto: o que dizem esses seres? Por que se comunicam com os seres humanos e o que gostariam que os seres humanos trabalhassem, né? Existe uma máxima dentro do projeto Rama, como você diz, Alberto, que é: conheçam-se e nos conhecerão. Quanto mais a gente se conhecer a nível de espiritualidade, a nível de autoconhecimento, da nossa missão de alma, da nossa origem cósmica, de tudo mais a gente se aproxima de um contato com esses seres, né? Então, existem várias pessoas, eu também já tive essa experiência, que já tiveram contatos físicos com esses seres, né? Não só de avistamento, já tiveram comunicações, digamos, cara a cara. Então, dentro dessa etapa que você vai ingressando dentro do processo, você vai se aproximando cada vez mais de um contato frente a frente.
Então, assim, e é uma preparação pessoal. Eu não dependo de um guia, por exemplo. Não dependo de um mestre dentro do projeto Rama para fazer com que eu seja mais iluminado. Não, dentro do projeto, dentro do Rama, a gente não acredita na figura do guru, sabe? Isso porque que eu ia cada comentar. pessoa tem seu caminho, cada pessoa vem pelas diferentes crenças e origens dentro do conhecimento, dentro da caminhada espiritual. E a gente se considera muito universalista, porque independente de onde a pessoa venha, ou de qual conhecimento a pessoa possua, ela sempre vai fazer parte de um grupo de pessoas que têm objetivos comuns. Inclusive, por mais que existem figuras com mais experiência, elas não são elas que determinam aquilo que as pessoas vão viver, e sim a interação com esses seres, que depende propriamente da interação com a própria caminhada espiritual, com o próprio trabalho interior que a pessoa possua. Beleza. Tomar uma água aqui, só um minuto. Toma uma água aí, ô Romeu. Eu vou dar um recadinho pro pessoal aqui, já te trago aí de volta, tá bom? Pessoal, quem tá gostando, diz eu tô gostando. Muito legal, muito legal. Eu vou compartilhar um negócio aqui com vocês que eu deixei passar e vou mostrar agora para vocês aqui, tá? Que é o nosso grupo Neufos, tá? O grupo Neufos é um projeto que eu estou montando de live em live, trabalho de formiguinha, fazendo de live em live para juntar um grupo de pessoas interessadas em estudar assuntos ufológicos em livro. Então, como que vai funcionar? Imagina que esse livro aqui na tela, conectando-se com os arcturianos, ele tem 15 capítulos, tá? Então, esse livro com 15 capítulos, nós juntamos as pessoas que querem fazer parte desse grupo, tá, de estudo, e dividimos os capítulos em pessoas. Então, vão ser 15 pessoas que vão ler cada uma um capítulo, e essas pessoas depois têm de 5 a 10 minutos no nosso encontro virtual, que vai ser tipo uma live igual essa aqui, num canal igual esse aqui, onde ela vai ter de 5 a 10 minutos para falar sobre o seu capítulo. A gente faz em ordem. Então, por exemplo, se eu começo com o capítulo 1, eu vou ter de 5 a 10 minutos para explicar para as pessoas que estão dentro do grupo o que eu entendi sobre o capítulo 1. Aí eu explico o que eu entendi, falo tudo do meu jeito, cada um vai ter o seu jeito para falar, não tem um negócio engessado, você tem o seu jeito para falar e você vai explicar para as pessoas o que você entendeu do seu capítulo que te foi destinado. Aí vai para o capítulo 2, a pessoa do capítulo 2 faz a mesma coisa, 3, 4, 5, até o capítulo 15, tá? Eu participo de um grupo já desse jeito, só que é para marketing, e eu gostei muito do modelo desse esquema de leitura de livros, e falei, eu vou fazer um assim para de ufologia. Então eu estou montando esse grupo de live em live para juntar essas pessoas que querem participar desse grupo Neufos, Núcleo de Estudos Ufológicos. Para você que quer participar desse grupo, eu estou montando um grupo no WhatsApp, o link está aqui na descrição embaixo do vídeo. Tá bom? Então você vai lá na descrição do vídeo, clica no link, tá lá, grupo de estudo Neufos, e você é direcionado para o grupo, que o grupo é fechado. Hora que tiver um número de membros suficiente, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Tá bom? Então, por enquanto, é isso desse slide aqui. E eu tenho também um grupo da Ufologia Express no WhatsApp, que também está o link aqui no grupo abaixo. Que está o link aqui na descrição do vídeo abaixo. Então, como que você faz? Se você quer... Esse grupo é aberto. Então, ele já está com 209... Está aqui, ó. 206 pessoas. Então, está com 206 pessoas. O máximo é 257 pessoas. Então, garanta sua vaga lá nesse de 200 e... Esse grupo 1 aqui, que já tem bastante gente que comenta lá. Não tem brincadeiras. O pessoal que está lá é sério. Dificilmente eu tenho que retirar alguém.
tá? Então é bem bacana esse grupo, ele é bem antigo, então as pessoas que estão lá são pessoas que conversam durante o dia, trocam informações, não tem brincadeira de criança lá, que fica soltando coisas de que não tem nada a ver com o assunto, né? Lá é ufologia, o pessoal comenta sobre ufologia e, claro, né, tem os bom dia de toda manhã. Então, pessoal, vou chamar o Romeu aqui de novo. Pronto aí, Romeu? Ah, pessoal, é importante. Eu estou marcando aqui, ó, já tenho 3 perguntas que eu já vi aqui da Adriana, tá? Perguntando se o Rama tem grupo de estudo, a gente vai fortalecer essa sua pergunta depois, viu, Adriana? Sobre a Garta também, viu, Adriana, que eu selecionei aqui, e sobre a Doris também, que ela tem uma pergunta. Então, eu já selecionei 3 perguntas aqui, e você que quer estar curioso, não fique... faz a sua pergunta assim aqui no chat que eu estou marcando, e depois eu vou chamar ele para a gente responder as perguntas, tá bom? Para não ficar interrompendo ele toda hora. Aí, no final, a gente abre para as perguntas. Vou chamar ele aqui de novo, hein? 1, 2, 3 e... Lá vai. Pronto. Pronto, Maravilha. mestre. Pode continuar aí. Sabe o que eu te pedi? Depois você manda para mim vocês têm grupo no WhatsApp? Tem grupo no WhatsApp, sim. Mas é aberto para qualquer um? Ou só para quem é do membro? Só quem é... Sim, tem grupo para pessoas que tenham interesse em participar também nos grupos e Pois existe consegue também... para mim. Claro, Consegue para mim o claro. link que eu coloco aqui para as pessoas. Quem quer o link? Quem quer o Até link por do Rama sinal, também? até por sinal, acredito que alguém aqui dentro alguém do Rama deve estar acompanhando a live aqui, porque foi divulgado nos grupos, A então... Vera, eu já vi a Vera aqui já. Olha, a Vera seria a pessoa indicada para passar, quem sabe, o site ou o canal no YouTube, essas coisas, para que, né, quem se interessa possa passar por esse processo, porque essa formação dos grupos, né, aquilo que são as pessoas que já estão mais antigas dentro do processo, são chamados facilitadores, auxiliam, né, os trabalhos iniciais dos grupos, e a Vera é uma grande companheira nesse sentido aí. Legal, legal. Eu achei a Vera no Facebook, porque não achava o contato de ninguém. Eu falei, deixa eu falar com ela aqui. Foi a primeira pessoa que eu achei o contato. Legal. Bom, então vamos continuar aí, Romeu. Você, então, aí teve o contato, né? E aí, pode Sim. continuar. Enfim, depois, né, com o desenvolvimento dessa experiência ao longo dos anos, enfim, muitas pessoas passaram dentro por essa experiência, e aquilo que você falou, né, eu queria linkar com aquilo que você falou sobre a Garta, né, porque dentro ao longo do contato em si, quando a gente se depara com aprofundamento dentro das informações que existem dentro dessa nova realidade que se abre, a informação sobre os intraterrenos, né, a Garta é o nome, digamos assim, desse coletivo de cidades intraterrenas, ou seja, de todos esses retiros interiores, é assim que se chamam esses locais, esse local de acesso ao interior da Terra. Então, a Garta digamos assim, a somatória de todas essas bases interiores que fazem parte dos intraterrenos. Eu não lembro exatamente qual era a pergunta em si, mas falando sobre a Garta dá para contribuir nesse sentido. Falando um pouquinho sobre a minha própria experiência de contato, que foi sendo desenvolvida ao longo desses anos, muitas informações são passadas a nós por esses seres, sobre a origem do planeta, sobre a história da Terra, aquilo que aconteceu dentro do projeto Terra, né? E também como que isso é relevante para o momento atual que vive a nossa civilização, naquilo que esses seres chamam de transição planetária, que é um movimento que é um momento determinante dentro da história da Terra, que assim como existem já em vários livros de várias religiões, livros sagrados de várias religiões, falam do momento do grande despertar global. Então esses seres, tanto os intraterrenos quanto os extraterrestres, eles falam que a partir do momento que o ser humano estiver pronto, ele vai fazer parte de uma grande aliança cósmica, que vai ter acesso, inclusive, a toda a tecnologia que esses seres possuem,
ter acesso a todo o conhecimento que eles possuem sobre as mais diferentes áreas. Mas, para que isso seja possível, o ser humano, né, tem que caminhar com seus próprios pés, ele tem que chegar, pelo menos, ele tem que chegar a um nível de informação e um nível de trabalho interior para que justamente a gente possa fazer parte desse grande coletivo cósmico. Agora, enquanto o ser humano buscar guerras, o egoísmo, a fome, todo esse, digamos, toda essa situação negativa que constrói para si mesmo, ainda demonstra que a gente não está preparado para esse contato coletivo. Existe a previsão, né, da manifestação coletiva desses seres em algum momento derradeiro da história da humanidade, mas que para isso seja possível, existe a necessidade de ter em várias pessoas despertas, né? Aquilo que chamam dos 144 mil, né? Claro, é muito mais do que isso, mas existe a necessidade que as pessoas venham trabalhando dentro de si mesmas, dentro do autoconhecimento, da espiritualidade, para que seja possível essa aproximação derradeira definitiva. Porque até então, não existe como esses seres se apresentarem coletivamente, que criaria justamente o efeito oposto, uma grande histeria coletiva. As pessoas criariam muito medo em relação a esse processo. Porque se você pensar a nível de Hollywood, né, ou de cinema, o que passa sobre extraterrestres? Algo que ou é algo relacionado à comédia, ou algo que seja relacionado ao terror, que crie medo, invasão e tal. E esses seres, eles já estão aqui na Terra há milhares de anos. Eles não precisam vir do espaço e invadir nada aqui. Eles já têm bases no planeta já há muito tempo. Não só os intraterrenos, né, depois da fase do afundamento da Atlântida, mas também os extraterrestres. Sempre existiram bases desses seres aqui na Terra. Inclusive, eu tive a possibilidade de uma viagem até o Peru, de chegar muito próximo de uma dessas bases, que é uma das mais conhecidas que existem, né? A maior montanha do Peru, chamada Huáscar, existe uma base da Confederação dos Mundos, né, dos extraterrestres, no interior da montanha. E se você conversa com os peruanos ali, da região, você escuta um relato diário de entrada e saída de naves, de objetos, de luzes de dentro da montanha. Então, é algo que é uma experiência real e concreta. Não existe nada de misticismo dentro do processo. É algo atestado e confirmado, para que justamente não exista essa dúvida da nossa mente dual entrar nesse processo de crença ou dúvida. Não. É algo que esses seres já trabalham de forma conectada para que a própria experiência de contato seja um processo de enriquecimento dentro da própria caminhada espiritual. E, Romeu, na verdade, o que acontece, no meu ver, é que as pessoas falam assim, eu nunca vi nave, eu nunca vi um ser, eu nunca tive contato. É que o pessoal não olha para cima, né? O pessoal quer ver nave, mas não olha para cima. Não se prepara energeticamente com que tipo de nave que você quer se conectar. Você tem que dizer isso para eles. Porque se você está se você está energeticamente ruim, você está com pensamentos negativos, está pesada e está pedindo um contato, que tipo de seres você acha que vai vir para você? Então, Né? essa é uma questão muito interessante, né? Porque aquilo que se fala muito dentro da ufologia, de seres, né, negativos e tal, que fazem parte desse processo, existe uma quarentena planetária. Existe aquilo que chama de quarentena planetária. O próprio Chico Xavier falava isso há muito tempo, que já existia um plano de contingência dentro do processo da Terra, que existiram alguns casos famosos, como Roswell e tudo mais, que foram seres que invadiram o espaço terrestre, né? E foram abatidos. Foram abatidos por quem? Né? Pelos seres, né, que fazem parte desse braço militar da Confederação dos Mundos, que não permitem que seres de fora, que são considerados negativos, venham atrapalhar o processo terrestre. Porque o processo do plano cósmico relacionado ao projeto Terra é algo muito importante. A galáxia inteira observa esse projeto com muito interesse. Então, assim, aonde que esses seres
que são os famosos reptilianos, o fim, que são uma raça que nem todos são negativos, não, mas Isso. que vieram em determinados momentos e atrapalharam dentro do projeto do processo da Terra, né, que foram em muitas religiões denominados como os anjos caídos e toda aquela história, eles ficaram presos dentro do processo da Terra no plano astral, não no físico. Alguns seres podem tentar vir e invadir nosso espaço, mas aqui é muito bem tutorado e protegido. Então, assim, em relação aos extraterrestres, gente, que vão vir até você fazer uma experiência de abdução negativa, isso é algo extremamente difícil de acontecer. Então, é isso que eu digo, os seres que a gente tem contato são os seres que trabalham justamente para a evolução consciente e coletiva do ser humano. Então, enquanto em relação a todo esse mecanismos de tal, todas essas experiências negativas que acontecem, tem muito mais relação com as experiências que vêm a partir do plano astral, que é um plano paralelo ao plano físico, do que a experiência com esses seres, que são seres multidimensionais. Eles são seres que vêm de outra dimensão. O plano astral e a quarta dimensão são coisas completamente distintas, tá? Então isso é uma coisa importante de a gente informar. É isso aí mesmo, isso aí tudo bate com as coisas que você falou. São as vivências que a gente que está nesse meio já presencia, né? São Sim. energias, são convívios que nós temos. Eu acho que todo mundo aqui que está na live já é desperto, já suficiente para entender que a sua sintonia atual se conecta com a sintonia dos seres que você está vibrando igual. Então, eu acho que o preparo que o Projeto Rama traz é esse aí, não é? Como que funciona esse Exato. preparo aí? Porque, assim, quando esses seres eles vão criar os contatos, principalmente a nível de meditação, desculpe, eles têm que baixar um pouco a vibração deles, que é uma vibração extremamente elevada, para que a gente suba a nossa ao máximo, para que seja possível essa interação. Enquanto o ser humano ele se encontra numa baixa vibração, é impossível ele desenvolver o contato, porque depende dessa sutilização dentro da percepção humana. Então, todo esse desenvolvimento das nossas capacidades extrasensoriais, além dos 5 sentidos, todo esse aprimoramento dentro do desenvolvimento para que as ferramentas de contato sejam cada vez mais sólidas, é importante que seja constantemente a pessoa medite, enfim, façam práticas como yoga, tai chi, ou situações, né, a própria convivência amorosa com pessoas próximas, tudo aquilo que nos eleve a vibração facilita profundamente o processo do contato. Porque são seres que têm uma energia, uma vibração tão elevada que se qualquer ser humano chegasse a uma distância de uns 4 metros, um raio de 4 metros próximo desses seres, sem o preparo adequado, desmaia na hora. Não tem o suporte vibracional para viver uma experiência tão próxima. Porque esses seres têm uma vibração tão elevada que isso, no momento em que fosse um contato muito brusco, existiriam consequências imediatas. Então, por isso, que a forma com que eles trabalham, tanto os intraterrenos quanto os extraterrestres, é através de uma aproximação gradual. Sendo uma aproximação gradual dentro daquilo que faça parte da jornada evolutiva da pessoa. Eles jamais vão criar uma experiência de aproximação que a pessoa vai sentir medo, que a pessoa vai vai entrar numa crise de pânico. Não, de forma nenhuma. Eles vão trabalhando dentro daquilo que a pessoa tem matriz mental para entender esse nível e essa aproximação. Inclusive, eles são seres que respeitam tanto, são seres tão respeitosos, amorosos, que eles respeitam profundamente o livre-arbítrio do ser humano. Então, jamais eles vão invadir o livre-arbítrio do ser humano através de uma aproximação que a pessoa não tem a capacidade de entender, de compreender ou suportar. Esse contato, na verdade, esse contato que você está falando de aproximação, já aconteceu com você, com algum ser, já? Já aconteceu. Justamente em um Huáscara,
Essa é uma experiência que o No Peru. meu grande companheiro de jornada, o René Castilho, a gente estava numa expedição no Peru e em determinada região onde foi indicado para a gente armar o acampamento, né, lá em cima na Cordilheira Branca, que chamam, né, nos Picos Nevados, a gente armou o acampamento a 4.500 metros de altitude, numa região ali abaixo da Laguna 69, e em determinado ponto foi indicado que a gente viveria uma experiência. E dentro dessa experiência, era umas 9h30 da noite, acredito que uns 10 graus abaixo de zero, em determinado ponto começou a criar uma espécie de uma neblina, que é aquilo que esses seres chamam de Chandra, né? Que é uma experiência de abertura de um portal. E ali saíram 3 seres, né? 2 seres muito altos, com aparência muito parecida à humana, né? Que são chamados apunianos, 3 metros e pouco de altura, e 2 homens e uma mulher, né? Uma guia chamada Nitak, que é justamente de uma outra dimensão do planeta Vênus. Então, esses seres vieram e ficaram num raio de distância de mais ou menos uns 6 metros de onde a gente estava, e saíram, e a partir do processo de comunicação telepática, eles começaram a passar informações dentro da nossa própria mente. E ali foi aquela experiência, né, foi a experiência mais incrível que eu já vivi na minha vida, porque foi aquilo que a gente chama de uma experiência de contato. Eles saíram dentro dessa camada, dentro daquilo que a gente chama de um Chandra, que se abriu, né, um portal, e eles estavam na 4ª dimensão e a gente na 3ª. Então, aquela experiência foi o último capítulo da nossa viagem, que teve a duração de 12 dias, que a gente fez todo um processo de elevação de vibração, de uma série de coisas, para que a gente Para pudesse... chegar nesse ápice. Para chegar nesse ponto, chegar nesse contato. Então, assim... Nossa. E você chegou a ver a nave ou só os seres? A gente viu a nave antes dentro do processo, antes do início, né? Antes de aparecerem, porque eles não saem de dentro de uma nave, entende? Eles estão muito próximos ali de uma base. Então, para esses seres, eles transitam entre dimensões através de portais. Eles abrem portais artificiais. Eles entram, inclusive, entendi. nas próprias bases através desses portais. Então, ali, para eles, o desenvolvimento dessa experiência é através de uma tecnologia muito profunda. Por exemplo, dentro das saídas de campo que a gente tem em relação ao Rama, existe sempre avistamentos, né? Isso que são experiências Chandra, que são essas possibilidades de uma interação mais profunda, são criadas por uma tecnologia deles, que sai de dentro das naves e cria como uma espécie de campo de energia em que os seres humanos possam viver uma experiência de contato muito mais próxima. Inclusive, esses Chandras têm níveis, né? Que o nível mais avançado seriam de portais, propriamente dito, e os níveis menos avançados são para que exista uma experiência de contato livre daquilo que a gente chama de mentalismo, que seria uma criação do nosso subconsciente. Né? Eu tenho umas perguntas aqui. Eu acho que a Adriana Jungers já perguntou e você já respondeu, né? Sobre se vocês têm grupos. Então, tem inúmeros depois, grupos. pessoal. Tem tanto no Brasil quanto na Espanha, em Portugal. Existem grupos internacional no também, mundo né? inteiro. Sim, com certeza. Legal. Ela também perguntou aqui sobre a Agartha, mas você falou até onde você conseguia falar, né? Sobre o tema. Que eu não sabia que, na verdade, a Agartha é um nome dado para um coletivo de várias cidades, é isso? Isso. Vamos falar numa linguagem popular, é como se fosse um país, digamos assim, e os retiros intraterrenos são aquilo que fazem parte, né, os estados, os municípios. Então é como se a Garta fosse, digamos, um país ou um continente, propriamente dito, assim, nesse sentido. Nossa. Eu acho que na hora que você estava comentando sobre
os contatos, a Doris falou isso aqui, ó. Deixa eu ler para você. Um amigo, a Doris, tá? Um amigo ufólogo usava lanterna, dando sinal para as naves com 3 piscadas de luz. Elas respondiam. Vocês têm algo assim também para confirmar se são aqueles que marcaram o encontro com o grupo? Sim, exatamente. Esse fator da interação entre nós e eles é fundamental no processo. Então, ela vai acontecer exatamente dentro daquilo que a gente tem ferramentas, né, para utilizar. Se, por exemplo, você dá 3 piscadas, eles sinalizam de 3 piscadas de volta, é a confirmação de um avistamento. A gente costuma usar o seguinte procedimento. A gente vai, né, em determinado local, geralmente afastado das cidades, para que a gente possa ter uma visualização do céu mais possível, né, sem tanto distorção por causa das luzes das grandes cidades. Então, dentro desse processo, a gente vai até determinado local, pergunta se eles estão ali, né, sendo possibilidade de confirmação, eles se demonstram no céu, e a partir disso a gente começa, inclusive, a fazer perguntas, se tal coisa que foi recebida para ir em determinado lugar, é isso mesmo? Se é, eles aparecem. Se não é, não aparece, não acontece nada. Se determinada mensagem ou comunicação que o integrante do grupo teve bate com aquilo que eles queriam passar, eles se demonstram. Então, assim, existe a interação é fundamental dentro da experiência do contato. Então, a interação vai ser de acordo com as ferramentas que a pessoa tem ou com aquilo que ela pode fazer. Então, às vezes, a gente tem um pequeno procedimento que, se a nave não se demonstrou em até 1 minuto, a gente não considera como confirmação. Porque, geralmente, elas são instantâneas. Assim, você... Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? O Roberto viu, né, um determinado avistamento ali e pergunta se é possível você estabelecer um contato com eles, né? De repente, você vê uma nave ali, ela chega até próximo de você, ou seja, isso foi uma interação. Isso é uma possibilidade de um início de um contato com esses seres. Então, existem diversas situações, inclusive questões, eles confirmam questões de acessos relacionadas a vidas passadas. Existem as mais variadas possibilidades dentro da confirmação do contato. Então, para que a gente sempre tenha claro que a mente humana, ela tem a capacidade de criar determinadas coisas. E que, se eles se demonstram, né, para as pessoas por simples curiosidade, eles estão nada mais do que também alimentando o ego das pessoas. Então, não existe aquele que é o mais contatado. Existe aquele que utiliza as ferramentas do contato para a sua própria evolução. Então, dentro desse processo, uma pessoa que já está avançada dentro do contato em si, ele vai utilizar dos avistamentos para determinadas situações que não vai mais ser naquele momento, se eu saio daqui de casa, eu quero ver uma nave, apareçam. Não, isso não tem nenhuma necessidade, não tem um porquê daquilo acontecer. No meu caso, em que já vi muita atividade, né, sendo desses seres, isso não vai acontecer. Agora, para as pessoas que necessitam inicialmente de confirmar que existe, que essa realidade é possível, ela vai se demonstrar, né, justamente naquele momento em que seja para tirar aquela dúvida, para afastar, digamos, o paradigma dessa realidade. E deixa eu te perguntar, antes de vocês fazerem o primeiro dia, né, do encontro, tem até o nome certo aqui, deixa eu achar aqui, ó. Saídas da de campo? expedição. Saídas de campo, isso. É que são duas vocês vão coisas fazer separadas. A saída de campo. Uhum. Então você me explica já, porque eu vou te fazer uma pergunta e você me fala. Quem fala para vocês que vocês precisam sair a campo? Certo. Como que vocês ficam sabendo assim, que isso precisa ser feito? A saída de campo, ela é uma reunião, né, digamos assim, um encontro das pessoas do Brasil todo
que estão participando dos grupos de contato, e elas vêm a campo, digamos assim. Muitas delas acontecem aqui na nossa cidade, em Guarapuava, porque é um dos locais de maior avistamento do Brasil. E a gente se reúne e realiza práticas de elevação de vibração, de meditação, de alinhamento de chakras, de uma série de coisas, para que a gente se prepare para as experiências noturnas de contato mais próximo com esses seres. Então, dentro das atividades, das meditações, as pessoas vão recebendo informações, vão recebendo determinadas coisas, que à noite, né, naquilo que a gente chama de práticas de autocontrole, que são algo muito simples, né? As pessoas vão até determinado ponto no meio da mata, onde não exista luminosidade externa nenhuma, para que possam viver experiências ali conduzidas por eles. Então, essas são as saídas de campo, né? Nas saídas de campo existem palestras, existem diversas práticas de meditação, enfim. É algo mais relacionado às pessoas que estão iniciando esse processo, que estão trabalhando para que a experiência do contato entre numa fase mais aprofundada. A questão das expedições em si já é um processo diferente. Só uma pergunta. Então, na verdade, a saída de campo não é só para ver ET. Não, o VT vai ser uma consequência. Com certeza você vai ver, mas vai ser uma consequência daquilo que foi vivido lá dentro. Entendi. Porque agora você me falou aí, eu não sabia que às vezes essa saída de campo pode ser para um encontro com outras pessoas, fazer palestra, ajudar quem está começando, esse tipo de coisa? Exatamente, é nesse sentido. Inclusive a Vera é uma das pessoas dentro do ramo que organiza inúmeras saídas de campo, inclusive vai ter em São Paulo, inclusive vai ter em outros locais. Então, eu achei a Vera justamente por isso, porque ela deixou disponível o WhatsApp dela para uma saída de campo. E aí eu falei assim, deixa eu tentar falar com ela aqui. E aí deu certo. Agora, a questão das expedições já é um trabalho um pouco mais avançado, no sentido que os locais em que vão ser visitados e são indicados por esses seres são locais que existe um elevado índice de energia telúrica. Digamos assim, a Terra possui um campo eletromagnético. E dentro daquilo que a gente chama das linhas de lei, ou dessas vórtices, essas veias de energia eletromagnética, existem as entradas e os acessos desses retiros dos intraterrenos, da Grande Fraternidade Branca. Então, para a gente chegar até esses locais, a gente faz uma preparação de 6 meses antes, né? Inclusive com alimentação vegetariana, às vezes até vegana, para que a nossa energia esteja cada vez mais purificada. Por quê? Porque quando a gente chega em locais como esse, que são hiperenergéticos, as nossas emoções elas oscilam muito. Então, aquilo que dentro de uma grande cidade a gente, né, fica com raiva ali de alguma coisa no trânsito e tal, nesses locais isso seria muito potencializado. Então, para a gente chegar próximo desses locais, que são pontos extremamente protegidos energeticamente falando, é necessário uma preparação muito mais profunda para que a gente possa chegar a esses locais. Então, por isso que não é uma espécie de turismo ufológico nessas regiões. Existe uma necessidade, existe uma missão concreta para ser realizada em determinados pontos, em que a gente chegue cada vez mais próximo desses acessos. Inclusive, no Brasil, a arqueologia é algo que deveria estudar profundamente. Existem locais, existem ruínas de antigas civilizações aqui, são locais que a gente pesquisa muito, e existe isso em relação a muitos locais, principalmente na América do Sul, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, existem vários locais. Até pirâmides, né? Até pirâmides. Existe uma pirâmide aqui no Brasil. Existem pirâmides em Paraúna, eu já vi com meus olhos físicos, né? ali em Goiás, né? Ali em Goiás, na região de Goiás, existe muita coisa ainda para ser descoberta. Mas você chegou a ver? Sim, existem pirâmides, eu tenho fotos, inclusive. Mas você estava lá? Eu estava lá, foi um dos locais indicados para a gente fazer uma expedição na Serra da Portaria, em Paraúna, Goiás. Beleza, você estava lá, você viu a pirâmide, porque ela está coberta por vegetação, né? Não é igual a do Egito que está mostrando
que está mostrando o concretinho lá dos tijolos. Ela está coberta por vegetação. Se você pesquisar, você acha no Google como é uma pirâmide hoje, que elas são cobertas pela vegetação, não tem como. Mas não surgiu a curiosidade de você ir até a pirâmide, tentar achar uma porta, alguma entrada, entrar dentro da pirâmide? Não teve como isso? É isso que a gente busca dentro das expedições, conseguir o acesso até o interior das montanhas, das serras, que ali estão. Inclusive dentro da Serra da Portaria existe a informação que existe um grande salão que cabe mais ou menos umas 1.000 pessoas lá dentro, com várias inscrições, com várias questões, com muita pintura rupestre. Então, assim, a gente vai estudando, também conectado com a ufologia, também conectado com a arqueologia, com a ciência. É importante lembrar que dentro do processo do contato e de tudo isso que a gente estuda, algo que sempre foi passado por esses seres, que a ciência é algo que tem que caminhar lado a lado com esse processo. Por quê? Porque existem dentro da própria questão científica que vem diversas explicações sobre esses fenômenos. Agora, falando um pouquinho sobre esses locais, os retiros da Fraternidade Branca, dos intraterrenos, existe um lugar dentro do Brasil, lá em Santa Catarina, na região de Urubici. Eu sou de Santa Catarina. Você é de Santa Catarina? Bom, ali em Urubici... Não, eu só nasci. Eu só nasci em Santa Catarina. Florianópolis, nem conheço Florianópolis, só nasci e saí. A gente já fez uma expedição ali na região de Urubici, que ali existe uma região chamada Vale das Pirâmides Sagradas. E existe uma pirâmide gigantesca. Se vocês colocarem lá no Google Earth, vocês conseguem encontrar. Existe uma pirâmide gigantesca, coberta por vegetação, ela tem um alinhamento perfeito, tem uma linha reta, e é num local de extremo difícil acesso. Então, existe muito lugar assim dentro do Brasil. E dentro do grupo de expedição, né, que digamos assim, já é uma ramificação dos grupos de contato, né, os grupos de expedição, que Então, sabe o que eu ia te perguntar? A Cléria Rodrigues Costa, ela pediu para você esclarecer melhor essa parte das expedições Rama. Como que é, o que acontece nas expedições? Que eu estava confundindo com a saída de campo. Eu achava que era a mesma coisa. Perfeito. Dentro das expedições existe aquele estudo e a necessidade da descoberta da história perdida da Terra. Que esses seres, os intraterrenos, eles são um elo perdido para o entendimento da história das antigas civilizações aqui no planeta. Porque existe um grande paradigma que os seres humanos possuem, que somos o ápice da evolução tecnológica já vivida aqui na superfície do planeta. E isso, né, dentro desse estudo, a gente vai buscando informações concretas em relação à história de Atlântida, Lemúria, as conexões com as antigas histórias do planeta. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar sobre o caminho do Piabiru. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? O caminho do Piabiru era um caminho que foi encontrado, né, quando existiu a descoberta das Américas, e era um caminho que conecta a América do Sul inteira, por diferentes pontos. Então, dentro desse caminho... né? Não, acima, aqui na superfície, acima. Inclusive foi o caminho encontrado pelos Templários, foi assim que eles chegaram até o Peru, conheceram os Incas e tal. Aliás, Romeu, sobre os Templários você tem bastante conteúdo para falar também, né? Tem, a gente estuda bastante sobre essa história. Inclusive dentro do meu canal no YouTube, eu tenho uma live falando sobre os Templários e a Fraternidade Branca. A gente pode vir falar aqui também. Perfeito. O Romeu fala sobre os Templários e os artefatos deixados pelos Atlantes, não é isso? Exato. Que tinha um grupo de Templários que eram os que seguiam uma lei divina, né? E tinham aqueles que eram os que faziam as coisas por ego, por crescimento pessoal e tal.
Isso. Mas isso é uma história para uma próxima live. Perfeito. A gente está focando aqui no... Porque senão a gente sai, o pessoal está focado. Claro. Mas pode continuar aí. E dentro desse entendimento, né, a respeito da história do contato, as pessoas podem pensar como que pode o que tem a ver os templários com isso tudo? É importante que a gente entenda que esse contato com os seres extraterrestres e com a fraternidade branca é algo que já vem desde a nossa antiguidade. Segundo a história que esses seres nos passam, o primeiro projeto de contato programado que existiu foi lá na antiga Suméria. Então, digamos, um projeto Rama inicial aconteceu lá atrás. Só que lá na Suméria não deu certo por quê? Porque as pessoas ficaram muito dependentes das informações dos contatos vindos relacionados a esses seres. Então, eles, digamos assim, utilizavam desses seres que desciam lá fisicamente, naquelas regiões da antiga Suméria, como uma espécie de oráculo, começaram a endeusar esses seres. E isso vinha completamente contrário aos interesses do projeto, que era que o ser humano se desenvolvesse, né, com suas próprias pernas. Então, por isso que o contato hoje em dia com a gente já vem de todo um estudo prévio que já aconteceu em determinadas civilizações antigas, que isso já se encontra descrito em vários textos de religiões, textos sagrados de inúmeras religiões. E o contato em si foi algo que foi evoluindo até aquilo que a gente tem hoje. Por quê? Inicia de uma forma indireta e com o teu próprio avanço, dentro do teu próprio autoconhecimento, essa questão vai sendo avançada cada vez mais. Então, dentro daquilo que a gente estava falando, né, de pirâmides, de vários pontos dessas descobertas arqueológicas, os grupos de expedição também trabalham em relação a esses alinhamentos dentro desses pontos e vórtices de linha de energia, para que também seja possível a potencialização dessa expansão de consciência dos seres humanos. Trabalhos como descobertas de inscrições rupestres, como descobertas do ingresso ao interior desses retiros. Então, a gente está criando dentro do grupo de expedição um documentário que vai ser, não sei se lançado ainda esse ano, mas no mais tardar ano que vem, que vai contar tudo aquilo que a gente vai descobrindo a nível de informação dessas antigas civilizações e desses locais que existem em vários pontos do Brasil, da América do Sul, né? Existem, claro, a nível mundial, mas aquilo que a gente teve acesso até então foi só a nível do nosso continente. É porque eu imagino que vocês têm arquivos guardados, né? Ah, sim, tem bastante foto, tem bastante material, tem bastante informação passada por esses seres, então é aquilo que é uma certa missão, né, do grupo compartilhar, e a gente está nessa fase de produção desse documentário. Já existiram inúmeras viagens, a gente já foi para diversos locais, então é algo que a gente trabalha já há algum tempo. Quem quiser nos segue no Instagram, História Perdida, @História Perdida. O Instagram do Grupo de Expedição é @História Perdida. @História Perdida? É Isso. assim? Exatamente. Aí, pessoal. E o meu Instagram pessoal é pode falar. @Romeu Rocha Neto _ATMC. É assim, ó. Vou colocar aí também. Exatamente. Esse mesmo. Acertei, hein? Ô, Romeu, pessoal, vamos seguir o Romeu aí, vamos dar uma força pro Romeu e compartilhar essa live aqui, porque ele tá dando bastante informações aqui do Projeto Rama, e ele hoje é o mensageiro, hoje ele é o mensageiro, ele é quem faz a mensagem. Nós somos as pessoas que somos os carteiros, nós divulgamos a mensagem. Então nós temos que pegar essa live e divulgar para as pessoas. Tem a Laura aqui que está fazendo uma outra pergunta, que é o seguinte. Pergunta: então, para ter contato, avistamentos desses seres intraterrenos,
tem que ter um preparo antes? Ou pode acontecer também aleatoriamente? Olha, se existe a intenção desses seres de trazer essa realidade para determinada pessoa, por mais que ela não esteja se trabalhando, existe a possibilidade deles se demonstrarem. Aquilo que a gente fala dessa preparação é justamente para conseguir acessar determinados locais que são energeticamente mais elevados, digamos assim. São locais que têm um grande índice de energia telúrica, então isso existe todo um trabalho em relação ao nosso campo vibracional para que a gente possa chegar nesses locais. Em relação ao contato em si, existe esses avistamentos, eles podem também servir como uma espécie de despertador dentro do processo da pessoa, né? Ela avista uma nave, começa a se interessar sobre o tema, começa a observar, começa a ver, até que ela possa desenvolver o próprio contato, né? Em relação a esses seres, confirmar isso e avançar dentro da sua jornada evolutiva. Muito bom, Romeu, muito bom. Estamos chegando aqui a 1h30 já quase de live. Eu só queria fortalecer aqui o seguinte, que o Romeu falou que a gente ainda não está preparado, né, para receber uma grande informação, uma carga de informações sobre os seres intraterrenos, porque a gente não sabe o que realmente iria acontecer, então, devido às guerras que estão acontecendo, tudo aí. Eu penso o seguinte, que se você perguntar para um russo se ele quer guerrear com outro ucraniano, esse outro russo vai falar que não quer guerrear. Não é o russo, não é o cidadão russo, não é o cidadão ucraniano que quer guerrear com a outra civilização, ainda mais vizinho ali, né? São líderes que decidem isso por eles. E eles têm que, às vezes, cumprir as suas atividades como homem da pátria. Então, eu acho que a gente está muito preparado para um contato, sim, principalmente as pessoas que seguem, não o meu canal, que seguem canais como o meu, que falam sobre o despertar da consciência, pessoas que são ligadas ao saber o que é uma energia, o que é uma vibração, o que é sintonia, quem são os seres. Então, essas pessoas estão bem à frente de outras que nem sabem do que se trata esse assunto que a gente trata no YouTube aqui, né? Então, eu acredito que uma porção de pessoas está preparada, eu acredito que estejam preparados, muita gente que está assistindo a live aqui está preparada para um contato, só que é aquele negócio, eu também já tive contatos, já vai ficar para uma outra live isso aí, mas falando bem assim, superficial, a emoção de você ver um ser na sua frente é tão grande que você, é o que o Romeu falou mesmo, você pode desmaiar. Você pode desmaiar por causa da emoção, da energia que você recebe ser tão forte. Aqui em Campinas tem um lugar que chama Pico das Cabras. Aqui em Campinas tem um lugar chamado Pico das Cabras, aonde você vai de madrugada em um certo ponto lá, você escuta os seres, e eles fazem tipo parece que eles estão tocando instrumentos lá, metálicos, metalizados, né? E você não vê, como mas se fosse também mantras, assim, à distância. Isso, e vem chegando, daqui a pouco o som tá no seu ouvido. Tá aqui, você não consegue ver. Sim. É muito louco. Então, tudo que você falou, Romeu, das guerras, que as pessoas não estão preparadas, eu concordo, mas também acredito que muita gente também está preparada, porque se Sem a dúvidas. gente não tiver, né, muita gente, às vezes tem as condições de fazer uma expedição como você fez e ter a experiência que teve com esses seres, de ver nave, essas coisas, mas não tem um contato com um grupo como é o Projeto Rama, por exemplo, não sabe se preparar. Então fica aí o contato do Romeu, pessoal, para vocês falarem com ele no WhatsApp, para vocês falarem com o Romeu no Instagram, no WhatsApp não, no Instagram, para falar, puxa, Romeu, eu gostei da sua live, eu gostaria de saber mais informação para eu aprender mais, para participar desse grupo. O que a pessoa tem que fazer primeiro, Romeu? Fala para a gente aí que a gente já vai finalizando e já está passando de 1h30 já. Legal. Pode falar. Bom, a gente tem um grupo né, quem tem interesse de participar dos grupos Rama, né, a gente disponibiliza
a gente vai disponibilizar. Entra em contato comigo, quem tem interesse, que eu passo certinho ali como que funciona o ponto de vista inicial. Existe um pré-cadastro ali, em que as pessoas só vão entrar em contato com vocês na medida em que vocês ingressarem nesse... se eu não me engano é o site, eu só não estou lembrando ao certo qual é o link para passar ao vivo aqui, mas quem tiver interesse, fala comigo via Instagram, que eu já vou mandar para as pessoas que vão dar esse pontapé inicial. E assim, aquilo que eu te falei que as pessoas não estão preparadas é para o avistamento em massa, sabe? Coletivo, assim, que eles cheguem em cima das grandes cidades, todos ao mesmo tempo. Igual o Independence Day. Igual ao Independence Day. Agora, eu entendo que hoje em dia, na história da humanidade, as pessoas nunca estiveram tão preparadas para a experiência de contato como hoje. Hoje a informação circulou, hoje a informação ela chegou a um outro patamar. Então, dentro do processo dos grupos de contato, não existem os escolhidos, não existe nenhum new aqui. Todas as pessoas são voluntárias, né? Dentro desse próprio projeto da evolução consciente e coletiva dos seres humanos. Então, a função do ramo é ser sol na Terra, né? Que a gente possa irradiar cada vez mais conhecimento e informação para que as pessoas entendam isso e encontrem sua própria jornada, encontrem seu próprio caminho. E que a gente não dependa mais de sacerdotes, de gurus, de pessoas que sejam os iluminados. Não, esse processo de iluminação é coletiva, dentro daquilo que esses seres passam a respeito daquele momento que a gente vive hoje, que é a Era de Aquário. Muito bom. Pessoal... Antes só de finalizar, se for possível compartilhar também o meu canal no YouTube, é o canal Vivendo Sem Medo, quem puder. Eu compartilho sim. Eu deixo aqui na descrição para você. Eu deixo aqui na descrição. Como que chama? Vivendo Sem Medo. Sem Medo. Só isso? Só isso. Vivendo Sem Medo. E aguenta mais um pouquinho aí que eu vou fazer o seguinte aqui agora, pessoal. Vivendo Sem Medo é o nome do arquivo do canal no YouTube do Romeu. Dá para vocês consumirem bastante conteúdo lá. O Romeu, ele tem um livro, né, Romeu? Conta pra gente um pouco desse seu livro. Esse livro ele é baseado em um conteúdo, né, uma informação relacionada à mente e o desbloqueio de nossos medos, que foram informação que esses seres, né, me passaram, os extraterrestres, no caso. E é um conteúdo que eu criei, né, uma compilação de todas essas informações relacionadas à possibilidade de um trabalho de autocontrole, né, de nossos medos e das nossas emoções. E isso é muito útil dentro dessa jornada do contato. Atualmente, essa é uma técnica chamada autotreinamento da mente e da consciência. É aquilo que eu trabalho profissionalmente hoje. Eu sou advogado de formação, mas eu trabalho hoje na técnica de terapia. E dentro desse conteúdo, toda essa informação recebida a respeito da mente, das emoções, da nossa vibração, dos chakras, é isso que é o conteúdo desse livro, Vivendo Sem Medo. Até por isso que foi o título do meu canal, que é o meu primeiro livro. E dentro dentro desses anos, né, dentro da prática de contato, essa técnica foi sendo, né, depois de canalizada, eu testei ela, né, com pessoas próximas, e hoje em dia eu trabalho com isso profissionalmente. Digamos, hoje é meu ganha-pão, conduzir essa técnica terapêutica. E eu deixei aqui no link, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link desse livro. Então você clica lá no link, você vem direto para essa mesma tela aqui e você pode comprar o livro do Romeu através do link que eu deixei aqui embaixo. Mais fácil para você achar lá na Amazon. Tá na Amazon, né? Isso, na Amazon. Legal. Ele está em forma de e-book. Ainda não lancei ele físico, mas ele está ainda em forma de e-book. Muito bom. Eu também tenho um livro, está em forma de e-book,
mas eu falo sobre isso numa próxima vez. Eu quero agradecer você aqui pela sua companhia, pela sua live, tá? Bastante gente, durante esses 3 dias que eu divulguei, falaram que você era uma pessoa excelente para fazer live, que Gratidão. recomendava. Eu fiquei mais tranquilo, porque geralmente as pessoas me indicam para eu chamar uma pessoa. E dessa Certo. vez eu fui no escuro e acertei. A Vera também que te indicou, foi nota 10. Obrigado, viu, Vera? Pelo Romeu aí. Eu consumi alguns vídeos seu na, no seu canal e no canal do Projeto Rama também, e um vídeo seu com o Emanuel Sanches que você tem no Instagram, que justamente fala Isso, sobre os intraterrenos. Então isso. tem bastante conteúdo para você falar mais, né? Se você quiser voltar no canal aqui, o convite está feito. Olha, quando você me convidar, eu tô aqui. A gente tem bastante coisa para a gente conversar e foi uma honra estar aqui. Gratidão pelo convite e espero que até breve. Ah, legal. Eu conheci mais um amigo aqui. Muito obrigado, pessoal, porque vocês chegaram até aqui, né, assistindo essa live, compartilhou, deu seu like, que eu tenho certeza que vocês deram seu like. Agora vocês têm que consumir o material que o Romeu deixou lá. É uma live para assistir umas 2, 3 vezes, né? E, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Quarta-feira que vem nós estaremos de volta e eu vou trazer o convidado para vocês em breve. Tá bom? Muito obrigado e namastê. Até a próxima. Tchau, tchau.